tuas bênçãos sobre as nossas vidas, mas antes, Senhor, as tuas bênçãos também passará por ela, Pai, e eu creio no teu milagre, Senhor, eu creio, Pai, na restauração sobre a vida, sobre a família da tua filha, em nome de Jesus. Se a igreja crê, diga amém e aplaude ao Senhor. Graça e paz, amém? É sempre uma grande responsabilidade falar, porque a noiva é do Senhor, amém? Então que não eu, mas o Espírito Santo de Deus venha nos ministrar nessa noite, que todo o meu eu caia e que o Espírito Santo de Deus venha se manifestar e que eu seja apenas um instrumento nas mãos dele, que eu seja apenas aquilo que Ele vai usar para trazer, para transmitir a palavra, a semente, o alimento para essa noite, em nome de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis 45, Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim: a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Amém? Pode se assentar, adorando ao Senhor. A história de José é muito conhecida para todos nós. Amém? José, até a pastora Roberta falou um pouco aqui. José, ele teve uma trajetória, um percurso até conseguir se tornar ali governador do Egito. Nós conhecemos a história. Ele era sonhador. Ele, diferente dos irmãos que acabavam desagradando ao seu pai, ele era reto. Ele fazia as coisas que agradavam ao seu pai. E ele era sonhador, e um dia ele sonhou e contou os sonhos para os seus irmãos. E os seus irmãos o invejaram e tentaram matá-lo. Mas o Senhor interveio na vida de José e, ao invés dele ser morto, ele foi vendido como escravo. E Deus o abençoou em tudo que ele fazia, em todos os lugares. Mas ali na casa de Potifar, a pastora Roberta já ministrou aqui, ele foi cobiçado, foi tentado por aquela mulher. E sendo sempre fiel ao Senhor, justo, temente, se negou a se deitar com ela e acabou sendo injustiçado, sendo perseguido, sendo preso. Na prisão se torna líder, é abençoado pelo Senhor, porque a palavra diz que tudo que ele fazia prosperava. Ele interpreta sonhos do copeiro e do padeiro, e ali um deles promete a José que se lembraria dele e falaria sobre ele com o faraó. Mas ele é esquecido por um período, nada muda na vida de José, e somente 2 anos após, ele foi lembrado quando o próprio faraó teve um sonho que não foi interpretado, e então ele assume o lugar de governador do Egito. E nós sabemos, através dessa história de José, que até nós recebermos a promessa, existe uma trajetória, existe um processo para nós vivermos. As coisas não acontecem no tempo que nós gostaríamos. José sonhou com 17 anos, assumiu como governador com 30, e se cumpriu o sonho que ele teve dos molhos sendo rendidos, os feixes sendo rendidos diante do feixe dele, quando ele tinha 39 anos. Se passaram 22 anos de espera até José conquistar, até José viver
o sonho que ele teve lá atrás na sua adolescência. Mas o que eu quero ministrar, o que o Senhor colocou no meu coração para ministrar, não é sobre o que José viveu, sobre toda a trajetória, sobre o tempo, sobre a promessa, sobre o milagre, não é isso. Mas tudo que José passou para ter concretizado o processo de cura sobre a vida dele. E José, ele nos ensina que a obediência, ela vai além do nosso sentimento. José, eu acredito que não andava pelo sentimento dele. A Bíblia não diz, mas eu imagino que José, ele tinha sentimentos de situações passadas no seu coração. Em Gênesis 41:50, diz: antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Todas as vezes que José chamava os seus filhos, ele se lembrava do que tinha acontecido. Vem aqui, Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Vem aqui, Manassés, porque Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, toda a casa do meu pai. Mas mesmo talvez, a Bíblia não diz, mas eu imagino, mesmo talvez José sentindo ainda resquícios daquele passado, José, ele continuava obedecendo ao Senhor. A nossa obediência não é sobre aquilo que nós sentimos, mas nós obedecemos pelo que nós sabemos. José sabia o que Deus havia prometido sobre a vida dele. Embora diante de todas as circunstâncias que ele viveu, ele pudesse ter um cenário contrário, José obedecia porque ele tinha uma palavra sobre ele. E José andava pela razão e não pelo sentimento. Em Jeremias 17:9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração é enganoso, por isso que a palavra nos diz que a nossa fé tem que ser racional. Se nós andarmos por uma fé baseada em sentimentos, nós não viveremos aquilo que o Senhor tem para mim e para a tua vida. O sentimento, o nosso coração quer atrair a nossa vida para aquilo que a nossa carne deseja. Será que José não tinha razão em ter esse tipo de sentimento? Será que José não tinha razão de se sentir injustiçado pelos seus irmãos? Talvez José poderia pensar que não valeria a pena permanecer em obediência. Olha tudo que eu passei. José poderia pensar: olha tudo que eu vivi. Eu fui fiel ao Senhor, eu fui temente, eu não me deitei com aquela mulher, e olha onde eu fui parar na cadeia. Que injustiça é essa contra mim? Romanos 12, versículo 1 diz: portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. José decide andar pela razão. E qual é a razão? Eu tenho uma palavra, não importa o cenário que eu estou vivendo. Não importa o que eu vivi, não importa a rejeição, a traição, o abandono, a injustiça, existe sobre mim uma palavra. A razão é aquilo que eu tenho com o meu Deus. Os olhos de José estavam voltados para o alto e não para aqueles que estavam ao seu redor.
O ser humano é falho, mas José, ele tinha a certeza, a convicção, a fé racional naquele a quem ele servia. Para viver mudança, para viver a cura, eu preciso abandonar o sentimento e agarrar a promessa. Larga o sentimento e olha para a promessa. José, ele decide passar por um confronto. Depois que ele está na promessa que Deus revelou anos atrás, existiam ainda pontas soltas. Existiam coisas que precisavam ser tratadas dentro do coração de José. A bênção, a promessa conquistada não nos traz a cura. O que nos traz cura é o confronto e a liberação do perdão. José, ele foi vendido por aqueles que deveriam cuidar dele. Ele era um dos irmãos mais novos. Os irmãos deveriam ser exemplo para ele, mas ele foi traído. Talvez a imagem que ele tinha de alguém que deveria zelar e cuidar dele foi completamente frustrada. E ainda assim, ele continua tendo o Senhor como seu pai. Nem sempre a pessoa que deveria cuidar de nós se compromete a fazer isso. Talvez José, ele se sentiu indigno de ser cuidado. Por que será que os meus irmãos não cuidam de mim? O que eu fiz de errado para os meus irmãos não cuidarem de mim? Aonde foi que eu errei? Será que eu deveria ter sido menos duro com meus irmãos? Talvez eu não deveria ter falado aquilo que eu falei para o meu pai. Talvez o sentimento, o olhar de José para si mesmo era um olhar de eu não sou digno de ser cuidado. Nós não sabemos, a Bíblia não diz, mas se ele se sentisse assim, seria justificado por aquilo que ele viveu. Mas antes da cura, antes de ser curado, José, ele se aproveita de uma situação, da sua posição, para amedrontar os seus irmãos e se vingar, entre aspas. Nós sabemos na história, depois você pode ler o livro de Gênesis 45, que José, ele ali, começam a ter os anos de fome, e ali os irmãos de José precisam descer até o Egito para buscar o mantimento, porque eles já não têm mais de onde tirar. E assim que José vê os seus irmãos, ele os reconhece, só que os irmãos não reconhecem a José. E José se aproveita dessa situação, e permite algumas coisas ali, e manipula algumas situações com seus irmãos. Ele prende eles por 3 dias, depois mantém um deles ali preso para que os outros tragam o mais novo. Eles deixam que eles vão embora com uma prata escondida que ele mesmo mandou o servo esconder na bolsa deles. E aí no segundo retorno ele coloca uma taça e os amedronta novamente, como se os irmãos tivessem roubado, manipulando toda uma situação, um terrorismo, um teatro emocional, terrorismo emocional na vida daqueles homens. José se vê diante de quem o feriu, mas ele só foi curado depois de passar por uma situação de confronto com o seu passado, mas não somente isso, depois que ele decidiu perdoar, talvez mesmo sem sentir que deveria perdoar. Mas o Senhor, ele é tão maravilhoso que o Senhor, ele faz a obra completa. O Senhor, ele trabalha na vida de José, mas ele trabalha também na vida dos irmãos, porque ele queria restaurar uma família. Quando o Senhor, ele quer trabalhar, ele não deixa nenhuma ponta solta. A promessa já havia sido concretizada, mas o Senhor tinha coisas a trabalhar, não só no coração de José, mas no coração dos irmãos de José. O Senhor, ele usou toda aquela situação que José tramou ali, projetou, para gerar arrependimento no coração dos irmãos de José.
Em Gênesis 42, 21, a palavra diz, Gênesis 42, 21, que os seus irmãos se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratasse o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Os irmãos, nesse momento, quando José pede que Benjamim fique ali, eles não abandonam Benjamim. Eles voltam a José e pedem pela vida dele. Eles assumem a responsabilidade pelo mais novo. Aqueles que outrora venderam o irmão mais novo, agora se colocam no lugar do mais novo para proteger. Há uma mudança de caráter e conduta na vida dos irmãos de José. Eles se arrependem daquilo que fizeram, reconhecem a situação, reconhecem que aquilo que eles estão vivendo é consequência do pecado que eles fizeram lá atrás. E agora assumem a consequência, assumem os seus atos. Mesmo na insistência de José de manter apenas Benjamim com ele, Judá toma a frente, se dispõe a ficar em seu lugar como escravo. Gênesis 44, 33. Gênesis 44, 33 diz: por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Os irmãos de José agora se colocam na posição correta, de proteção do mais novo. Quando os irmãos de José se arrependem, assumem a posição devida. Somente depois de José se colocar nesse confronto com os seus irmãos, de não fugir do confronto. José, ele governava o Egito. José poderia colocar qualquer pessoa para tratar com seus irmãos. Ele poderia simplesmente fugir da situação. Ele tem ali pessoas a seu serviço, mas ele se dispõe a se colocar nessa situação de confronto. Porém, somente quando seus irmãos assumem a posição devida, corrigem o erro do passado, somente aí essa atitude constrange José e a cura vem. Em Gênesis 45:1 diz: a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Quando José decide perdoar, mesmo sem ter razão de perdão, a cura vem. Mesmo tendo todos os motivos para continuar prejudicando os irmãos, quando ele decide perdoar, a cura vem. Ele chora com os irmãos. Deus entra com cura naquele exato momento. Até aquele momento, José não tinha derramado lágrimas. Ele chora junto com os irmãos, em unidade. E a cura vem para os dois cenários. Primeiro ele decide perdoar. Depois da decisão de perdoar, é que a cura vem. E assim como o bispo ministrou aqui, Deus, ele tem propósito nas nossas dores, nas nossas circunstâncias.
Se nós formos olhar todo o cenário que José viveu, Deus permitiu tudo aquilo para um propósito, não só sobre a vida de José, mas para salvar o seu povo da fome. Após a cura, José reconhece o propósito de Deus na sua dor. Em Gênesis 45:5 diz: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Será que eu e você, diante de uma situação dessas, conseguiríamos enxergar o propósito do Senhor na nossa dor? Diante de tantos anos, nós estamos falando de 22 anos. 22 anos se passaram. Será que eu e você conseguiríamos olhar para a nossa dor, para o nosso problema, para aquilo que nos feriu, e olhar para aquele que nos feriu, e dizer, como José disse: não se aflija por ter me ferido, porque eu enxergo o propósito do Senhor na dor que você me afligiu? Será que eu e você conseguiríamos, como José, declarar isso diante do nosso opressor, diante daqueles que tanto nos prejudicaram? Foram 22 anos de José longe do seu pai, 22 anos de José longe do seu irmão, a quem ele amava, 22 anos sem ter notícias da sua família em terra estranha, 22 anos tendo passado por injustiça, tendo sido vendido, tendo sido escravo, tendo sido preso. 22 anos. E ainda assim, ter os olhos abertos, o coração disponível, os ouvidos atentos, para compreender que havia um propósito. 45, Gênesis 45:6. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá. Aleluia. Não foram vocês, não se aflijam, porque não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito. Ah, que coração voltado para o Senhor é esse! Ah, que ouvidos atentos ao Espírito Santo é esse, a ponto de conseguir olhar para aquele que o feriu e dizer: não se aflija, porque o Senhor permitiu para que eu te livrasse. Oh! Às vezes por coisas tão pequenas, menores do que isso, nós desejamos uma certa vingança no nosso coração. Ah, deixa vir falar comigo que vai ver só se eu vou ajudar. Deixa precisar, um dia da caça, outro dia do caçador. Deixa precisar da minha ajuda, tá certo, a resposta vai vir. Por coisas às vezes menores, uma situação no trabalho, uma situação em casa. Nós não queremos ter a nossa visão de que nós estamos ali como instrumento do Senhor, para também salvar aqueles que talvez são usados pelo inimigo para nos prejudicar em alguma situação. Por muito menos, às vezes, eu e você
Queremos ver ali a justiça do Senhor. Mas José, que coração é esse? Que coração voltado para o reino, para a justiça de Deus era esse? Em Gênesis 45:15, em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Deus usa os erros dos irmãos de José para forjar José para aquilo que Deus tinha preparado para ele. Para não só cumprir um propósito, mas para salvar um povo da época da fome. E Deus usa a mágoa de José. A Bíblia não diz, mas eu entendo que Deus usa a mágoa, talvez um sentimento, talvez a situação que José arquitetou, para gerar arrependimento no coração dos seus irmãos. As atitudes de ambos os lados foram erradas. Os irmãos por tudo que causaram contra José. E o próprio José por ter ali feito toda aquela encenação. Mas Deus usou tudo aquilo para um propósito, para a obra ser completa. O Senhor, Ele usa até mesmo os nossos erros quando Ele quer cumprir um propósito. E o Senhor, Ele trabalhou nas duas histórias, nas duas esferas. Naqueles que perseguiram, mas também no perseguido. Deus trabalhou nas duas extremidades de uma história, no vendido e naquele que vendeu. Deus, Ele completa a obra, Ele não deixa pontas soltas, Ele faz tudo o que Ele precisa para que o seu projeto seja completo. Ele gera arrependimento naquele que errou. E cura aquele que foi ferido. Ele restaura completamente uma família. Em Romanos 8:28, Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É maravilhoso receber a promessa do Senhor. Como é bom receber a promessa, um sonho, uma palavra que a gente recebeu anos atrás. Um sonho que nós temos guardado. Eu tenho certeza que cada um aqui tem sonhos que o Senhor gerou. Sonhos, visões, palavras recebidas, que está guardada no nosso coração e que a gente está ali esperando o tempo da promessa se cumprir. Mas antes do cumprimento de uma promessa, o Senhor, Ele quer nos curar. Antes do cumprimento de uma promessa, Ele quer o nosso coração limpo, Ele quer a nossa vida, a nossa família restaurada, as nossas bases restituídas. Há um tempo atrás, no início da minha conversão, eu ouvi uma frase de um antigo pastor, que disse: o Senhor, Ele está mais preocupado com a tua salvação do que com a tua felicidade nessa terra. E eu lembro que eu fiquei frustrada com aquela frase, que eu falei: eu estou na igreja e o Senhor não quer me ver feliz. Como assim Ele não está preocupado com a minha felicidade? O Senhor, o princípio principal para Ele é a nossa salvação, porque Ele não quer que a gente seja feliz só nessa terra. O Senhor, Ele quer que nós sejamos felizes por uma eternidade. Ele quer que nós estejamos com Ele por uma eternidade. Não só momentos aqui no culto, não só momentos passageiros, mas Ele nos quer por uma eternidade. E se Ele olhar para o meu e o teu coração e Ele ver que é mais interessante permitir que você passe por situações difíceis para trazer cura, libertação, limpeza na sua alma, Ele vai permitir. Ainda que você tenha uma promessa,
Ele vai permitir, porque maior do que a promessa que nós temos para viver aqui nessa terra, é a promessa de uma salvação, de uma eternidade com Ele, a eternidade com o nosso amado, com aquele que nos comprou, que nos resgatou, que nos redimiu. Não se preocupe com quem te feriu. Deus está trabalhando lá também. Firma os teus olhos, os teus passos, o teu alvo na promessa que já foi liberada sobre a sua vida. Permanece firme em obediência. Ande pela razão e não por sentimento. Quando o Senhor permitir um confronto, decida perdoar. Eu tenho vivido coisas com o Senhor que eu falo, Deus, eu nem mereço esse cuidado que o Senhor tem tido comigo. Eu tenho andado em lugares que eu falo, Senhor, como o Senhor me colocou aqui. Porque eu olho para mim e eu falo, eu não mereço, eu nem tenho capacidade para estar nesse lugar. E eu falo, Senhor, eu sei como o Senhor me colocou, porque foi o Senhor, não diz respeito a mim, é pelo Senhor. E eu lembro de alguns anos atrás, que eu passei por algumas situações de muita dificuldade em um antigo trabalho. E eu lembro que eu tinha um sentimento de, o Senhor vai bradar. O Senhor vai bradar, alguma coisa vai acontecer, porque eu sou serva do Senhor. Mas Deus permitiu eu perder uma vaga que eu queria muito naquele lugar. Eu desejei muito, eu orei muito, eu clamei muito, eu pedi muito, eu estava há muitos anos naquela empresa. E eu nunca tinha tido uma oportunidade de promoção, e eu lembro que eu me inscrevi, e eu não contei para ninguém, eu só orei e eu passei naquela vaga. Eram 50 fisioterapeutas concorrendo, eram só 2 vagas e eu conquistei aquela vaga. Só que 20 dias depois foi cancelada a vaga. E o meu coração, o meu sentimento é que uma certa pessoa, uma liderança tinha falado algo, feito algo para me prejudicar. Naquela época, esse era o meu sentimento. E eu fiquei muito frustrada, muito decepcionada. Eu fiquei muito triste. E eu fiquei remoendo aquilo por um período longo até. Passei por outros trabalhos e eu passava por outros trabalhos e as coisas não davam certo, eu não prosperava, eu não era abençoada, eu pingava num tempo aqui, outro ali, eu ficava, Senhor, misericórdia, o que está acontecendo? E um dia orando, eu me lembrei dessa pessoa. Eu falei, Senhor, eu preciso liberar perdão para essa mulher. E eu comecei a orar e eu falava, Senhor, eu libero perdão, eu abençoo ela, eu libero ela para prosperar, para ser abençoada, para vencer. Entra com salvação sobre a vida dela, com arrependimento. Eu comecei a orar sobre ela e mais algumas outras pessoas que foram envolvidas na situação. Mas não era só orar que Deus queria. Aleluia, Deus tinha um propósito naquela vida. E hoje eu vejo. E eu lembro que eu estava orando e Deus colocou no meu coração que eu precisava falar com ela. Eu falei, Senhor, como que eu vou falar com essa pessoa? Eu não estou mais na empresa. Acredito que ela também não está mais. E aí eu orei, Senhor, prepara essa situação para encontrar essa mulher. Então, se o Senhor quer que eu fale com ela, para que a gente vai orar assim, né? Porque aí Deus faz. E aí um belo dia eu estava indo trabalhar, eu passo na frente de uma loja e estava um shopping aleatório que eu nunca trabalhei, que ela também nunca tinha trabalhado, a gente nunca tinha comentado sobre essa loja, e eu passei na frente indo para uma outra empresa e ela estava lá na loja. Na hora, Deus me lembrou da oração. Foi instantâneo, não tinha como eu fugir.
eu fui orar e perguntar para o Senhor o que o Senhor queria que eu fizesse. Eu preparei um presente para ela, eu preparei uma carta pedindo perdão para ela. Perdão por alguma situação que a feriu, que a magoou, agradecendo a ela por tudo que ela fez por mim na época da minha liderança, falando que eu desejava que ela fosse próspera, abençoada, que ela vivesse o melhor de Deus, abençoando. Nenhum momento falando, abençoando ela. E aí eu fui lá entregar para essa mulher. E eu lembro que eu entreguei para ela, e quando eu saí de lá, abracei ela, conversei com ela e fui embora. Quando eu saí de lá, saiu um fardo das minhas costas. Eu nunca tinha tido essa experiência. Saiu um peso das minhas costas. E a partir daquele dia, as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu comecei a ser próspera na área profissional. Existem situações que o Senhor, Ele quer que nós tenhamos esse momento de restauração para que a bênção seja completa. E por que que eu estou contando? Eu já tinha contado essa história uma vez aqui, mas hoje esta mulher está convertida, congregando em uma igreja. Deus, Ele tinha algo para fazer na vida dela. Não estou dizendo que foi essa atitude, porque eu não cheguei a falar para ela se ela queria aceitar Jesus. Não estou falando que foi isso. Com certeza Deus usou muitos vasos na vida dela. Não fui eu. Mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus usa peças dentro de uma engrenagem, dentro da nossa história, para nos fazer chegarmos até Ele. E hoje ela está lá firme, está lá no ciclo das irmãs, lá louvando também, participando de congressos. E eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor, porque Deus fez a obra em mim e fez a obra lá também. Deus, Ele trabalha nas duas histórias. Talvez você seja a pessoa que feriu alguém. E quando a gente fere alguém, a gente precisa fazer a restituição. Você pode decidir ser instrumento para curar a pessoa que você feriu. Deus, Ele vai curar a pessoa apesar da sua decisão. Você decidindo ou não ser esse instrumento de cura na vida de quem você feriu, não importa. Deus, Ele vai usar os seus meios, mas você pode assumir a responsabilidade, como os irmãos de José fizeram, se arrepender e assumir ali a sua responsabilidade de ser instrumento de Deus na vida de alguém. Através de José, Faraó restaura, abençoa os irmãos. A história de José é uma bênção. Deus ali muda todo um cenário e a partir disso, Faraó abençoa eles com animais, com terras. Mas tudo isso, a vida de José, a cura de José e a prosperidade na vida dos irmãos só aconteceu após essa restauração, após a cura, após o perdão, após o arrependimento, o reconhecimento do erro e um reposicionamento diante de uma nova oportunidade. Talvez você pense, mas eu não tenho sentimento, eu não sinto de perdoar. Eu sou a que foi ferido, eu não sinto vontade de perdoar. Mas o Senhor nos ordena, e se Ele nos ordena, se nós amamos ao Senhor, nós temos que agradar, obedecer e respeitar ao Senhor. Amar não é um sentimento vazio, é uma atitude. Quem ama, age. E se nós amamos ao Senhor, nós precisamos obedecer e liberar o perdão. Fazer algo por sentimento é meninice. Porque quando a gente para de sentir, a gente não quer fazer mais. Então não é por sentimento. Eu não libero perdão porque eu estou sentindo de perdoar. Eu libero perdão em obediência. É uma decisão. Quando eu decido, Senhor, eu não estou sentindo de perdoar, eu não consigo nem olhar para essa pessoa, mas eu
decido obedecer, nesse momento o Senhor entra para nos ajudar a perdoar. A promessa do Senhor, ela vai se cumprir, mas existe todo um processo, como nós vimos na vida de José. Primeiro, porque Deus, ele tem um tempo determinado para fazer todas as coisas na nossa vida. Segundo, porque esse tempo serve para nos preparar, para a gente poder receber a promessa. E em terceiro, esse tempo serve para a gente decidir caminhar pela palavra e não pelo sentimento. A palavra do Senhor, a promessa do Senhor na nossa vida vai se cumprir. José precisou esperar, mas ela vai se cumprir. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela vai se cumprir. Mas eu acelero, eu permito a aceleração do processo quando eu decido obedecer e focar no alvo, que é a palavra, independente do que eu sinto, independente dos meus sentimentos. Quando eu decido focar no alvo, na palavra, naquele que me prometeu, quando eu decido obedecer ao Senhor, quando eu decido perdoar, ser curado e viver na palavra, a bênção, ela é liberada sobre a nossa vida. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.